Quantos estão felizes essa manhã? Quantos estão felizes essa manhã? Quantos desejam ficar felizes essa manhã? Porque nem tudo que a gente diz é como a gente está. Às vezes a gente diz que está feliz, mas a gente realmente não está, porque a gente está fragmentado por uma coisa que passamos ou vivemos, e aí a gente fala, não, eu tô bem. Viu quando você pergunta para alguém assim, tá tudo bem? A pessoa tá bem. Não, tá tudo tranquilo. Sempre quando eu encontro alguém, que eu tenho a oportunidade de ficar um pouquinho mais de tempo, põe para mim um pouquinho de retorno aqui mais. Quando eu tenho a oportunidade de ficar um pouquinho mais com a pessoa, eu pergunto, tá tudo bem? A pessoa, não, pastor, tá tudo bem, tudo na bênção. E a minha pergunta é, tá tudo bem mesmo? Agora eu já vejo a sua fisionomia mudar, porque o fato de estar bem é estar concretizado. Olha, quando Deus termina a terra, Ele diz, e tudo é bom. Então, se estar bem é estar completo, se você não estiver bem, você está incompleto. Quantos querem ficar melhor essa manhã? Amém? Eu acho que vai começar melhor se a gente começar por essa parte, né? Quantos vão querer ficar melhor essa manhã? Diga amém. Para a gente entender um pouco, que eu entendo pouco de Bíblia, eu entendo mais do Senhor, da Bíblia, do que da Bíblia. Na verdade, eu tento ser um leitor da história. Eu tento de alguma forma trazer essa história que está dentro dessa Bíblia para a nossa realidade. Eu costumo dizer que eu sou um contador de histórias da Bíblia, mas muitas dessas histórias, elas refletem na minha história, naquilo que eu vivi com Deus. E tem dia, irmão, que eu preciso dizer, tem dia que eu não acordo, que eu não estou bem, irmão. Tem dia que eu não acordo, tem dia que eu acordo, eu tenho vontade de chorar. Tem dia que eu acordo, eu não quero falar com ninguém. Eu vou começar fazendo assim para te desbloquear, porque eu acho que você não ouve isso de pastor. Mas tem dia que eu quero chorar, tem dia que eu não quero falar com ninguém, tem dia que eu não quero atender ninguém. Ah, você está depressivo, pastor? Não, eu estou no meu lugar. Eu estou na minha reserva. Tem dia que eu não estou bem, irmão. E a gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo, senão a gente vai acabar mentindo para os outros. Quando a gente não consegue ser verdadeiro para a gente mesmo, a gente mente para outras pessoas. E entendendo o estar bem, ou talvez estar com a bateria descarregada, não estar completo, eu quero te convidar essa manhã para te dizer, não sei se você já pode crer, Deus te trouxe aqui para te incendiar. Deus te trouxe essa manhã para que você saia daqui não da mesma maneira que chegou, e não é uma frase de jargão. Deus te trouxe aqui para dizer, tem lenha para queimar aí? Porque o nível do fogo está baixo, o nível da busca está baixo, e se a gente não entender o nosso lugar em Cristo, nós vamos apresentar qualquer fogo, qualquer nível de fogo. E eu preciso te dizer, Deus não quer qualquer tipo de fogo. Deus não quer qualquer tipo de sacrifício. Deus, Ele está esperando o melhor que você possa dar na condição que você tem. Então, nesta manhã, eu quero te convidar a queimar. Olhe para o seu irmão e fala assim, vamos queimar mais, vamos acender mais, vamos aquecer aquilo que está dentro de nós. Abra, por favor, a sua Bíblia em Levítico capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Eu já quero convidar, vamos queimar, Josué? Vamos queimar? Vamos queimar, vamos queimar. Levítico capítulo de número 6,
a partir do verso de número 8. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... Quem está falando, irmão? Quem está falando? Está falando com quem? Então ele sabia com quem estava falando, sim ou não? Então eu quero te dizer que quando Deus fala, Ele sabe com quem fala. Então Deus não erra endereço, Deus não erra nome, Deus não erra CPF. Eu preciso dizer, quando Ele fala, Ele sabe com quem está falando. Então pega para você isso essa manhã. Deus sabe quem está falando contigo. Não é para o seu marido, não é para sua esposa, não é para o cara da vizinha, é para você. Deus fala contigo. É contigo que Deus quer falar essa manhã. É contigo que Deus tem uma palavra. Então entenda, Deus está falando. E a mensagem era, versículo de número 9: dê a ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: essa é a lei do holocausto, holocausto que será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, vestirá as calças de linhos, e sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois de inspiradas suas vestes, vestirá outras vestes e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã nós viemos aqui buscar, Senhor, a Tua presença, buscar a Tua palavra, a Tua resposta. Senhor, porque nos sentimos às vezes vazios, nos sentimos às vezes com um nível baixo, fraco, querendo parar, Senhor. O que está acontecendo com nós? Nos ajuda, nos ajuda a nos tornarmos homens e mulheres melhores. Fala conosco hoje, não aquilo que queremos somente, mas em especial o que precisamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você pode, aplauda o Senhor. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria a permanência do fogo no altar. Diga, a permanência do fogo no altar. Olha como isso é forte. Um fogo que permanece, um fogo que tem o mesmo nível de como ele foi estabilizado pelo aquele que o acendeu. Porque acender a chama é fácil para quem possui, mas o difícil é fazer com que ela continue acesa. Quando nós olhamos esse versículo de número 8 de Levítico, Deus começa a falar com Moisés. E Moisés nada mais é do que um homem a que Deus tira de um lugar, leva ele para um propósito, ele vence esse propósito, e aí ele chega agora no nível 2, que é o nível da construção. Porque o primeiro nível é o nível de romper, é o nível de conquistar, é o nível de obedecer, de caminhar em ordem. Mas nesse segundo nível agora que Moisés se encontra, espiritualmente falando, é um nível de construção. Todos esses detalhes que Deus vai entregar a Moisés agora é acerca do templo, é acerca do lugar aonde Deus deveria habitar, é o lugar aonde Deus queria habitar, era o lugar aonde Deus habitou. Então esse lugar
agora Deus começa a falar acerca de Moisés para que ele pudesse falar a outros. Então comece já essa mensagem comigo dizendo para o seu irmão do lado, diga assim: Deus tem algo para mim. Me ajude. Deus tem algo para mim, mas eu vou precisar de você. Porque o reino, ele é constituído de uma responsabilidade, mas o reino de Deus, ele não é singular. O reino de Deus, ele é pluralidade. Pluralidade de movimentos, pluralidade de serviço, pluralidades de exercícios, pluralidades de adoração, de sacrifício, de entrega. Então, o nosso sacrifício, a nossa adoração a Deus, o nosso tempo com Deus, sempre vai buscar algo junto. Você pode adorar sozinho? Pode, mas você pode convidar pessoas para adorar contigo. Você pode servir sozinho? Pode, mas você pode conduzir pessoas a adorar contigo. Então o reino de Deus é algo que você pode fazer no singular, mas ele mostrou que é possível fazer em plural. Como assim, pastor? Quando ele chega em Gênesis, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando ele chega em Gênesis, ele começa a construir, e diz que ele não constrói sozinho, ele constrói com a sua totalidade divina. Então ele está dizendo: eu poderia fazer sozinho, mas eu quero dar o meu melhor. E dar o meu melhor é contar com o próximo, é contar com aqueles que caminham. Eu não sei se você está entendendo essa manhã. Eu preciso te dizer, você até canta bem, você até prega bem, você evangeliza bem, você cuida bem. Só que Deus está falando, é você e mais alguém. É você com mais, é você com o seu próximo. Talvez você não seja tão perfeito no falar, mas é perfeito no escrever. Então chama alguém que escreva e você fale. Chame alguém que toque e você cante. Chame alguém que varra e você pegue a pá. Chame alguém que evangelize e você traga água. Mas Deus está falando essa noite: não deixe o fogo se acabar, porque você não sabe como acendê-lo. Porque na maioria das vezes o que deixa a gente temeroso é não saber como fazer o próximo passo, como fazer alguma coisa que a gente às vezes não se sente habilitado para isso. Então Deus agora fala com Moisés, porque no meio daquele povo Moisés era o homem que talvez entendia um pouquinho mais de Deus do que a grande multidão. Então Deus decide falar com ele, porque Deus é assim, irmão. Deus escolhe algumas pessoas para falar com mais detalhes, não porque elas sejam melhores que as outras, só que a gente precisa entender que existe um propósito no falar de Deus. Então já comece falando para o seu irmão aí do lado, fala assim: Deus já falou contigo hoje? Vê se ele vai sorrir ou se ela vai sorrir. Fala assim: Deus já falou contigo hoje? Olhe para ele, olha para ela: Deus já falou contigo hoje? Agora que começa a mensagem. Aí você vai falar assim: Deus falou de mim para você? Porque o texto começa Deus falando de Moisés, falando com Moisés sobre outras pessoas. Então tem horas, eu preciso profetizar, e pega isso no teu coração, tem hora que Deus vai falar sobre outras pessoas para você. Nem sempre a voz de Deus vem para a gente, às vezes a voz de Deus vem para o próximo. E a gente precisa ter essa sensibilidade, porque Deus pode falar comigo para você, Deus pode falar com você para mim. E aí o texto vai dizer assim, versículo 9: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo. Ele fala assim, fala com Arão e seus filhos. Ou seja, dois tipos de pessoas que tinham qualificações diferentes. Arão era um homem que ajudava Moisés, porque Moisés também tinha uma fala pesada. Alguns dizem que ele era gago, outros dizem que ele era um homem muito rústico. Mas Arão era o homem responsável em transcrever a mensagem,
em trazer a mesma mensagem numa fala mais suave. Por exemplo, eu posso falar assim: se levanta daí. E a pastora Camila pode vir e falar para você assim: irmão, se coloque de pé. Então Arão era o homem que trazia a mensagem de Moisés numa fala um pouco mais acessível. Você entende, irmão? Então Deus falava de uma forma grossa, com conteúdo mais pesado com Moisés, porque ele tinha esse casco duro para receber. E aí Deus falava a Moisés, e Moisés falava a Arão e seus filhos, e eles faziam da maneira que eles entendiam acerca do que Moisés falava. Amém, irmão? E aí a mensagem era: esta é a lei do holocausto. Diga, essa é a lei para o sacrifício. Então vamos entender uma coisa: existe uma ordem para sacrificar, existe uma ordenância, uma lei, algo que foi estipulado para o holocausto, para o sacrifício. Então já olhe para o seu irmão e já diga para ele: não dá para sacrificar de qualquer jeito, não dá para ser de qualquer maneira, porque tem lei. Diga para ele agora, levante o teu dedão de profeta e fale para ele: olha só, no reino de Deus tem ordem, no templo do Senhor tem ordem, na casa de Deus tem ordem. Então não dá para ser de qualquer maneira. Aí ele diz: o holocausto será queimado sobre o altar. Diga sobre, diga por cima. Então o holocausto era colocado em um lugar, não era feito no chão, não era feito na terra, não era feito na pedra, era sobre um local. Então existia um local que era especificamente criado, foi especificamente criado para receber o sacrifício, sim ou não? Então existe um lugar para entregar o sacrifício, sim ou não? Então já fale com o seu irmão do lado: não dá para ser em qualquer lugar, não dá para fazer de qualquer jeito, e não dá para ser em qualquer lugar. O texto vai dizer que ele também deveria ser queimado. Diga, queimado. Ou seja, deveria passar pelo fogo. Então já olhe para o seu irmão do lado e fale para ele: não dá para passar na água, não dá para passar no azeite, não dá para passar na terra, tem que passar no fogo. E diz também que esse fogo que estava sobre o altar, ele deveria pegar fogo a noite toda. Diga, fogo a noite toda. Então fala assim: o período do fogo era pela noite. Então não fale com o seu irmão do lado: o fogo tem um tempo certo para queimar. E diz que pela manhã o fogo do altar arderá nele. Então de noite queimava, de noite o fogo queimava, mas de manhã o fogo ardia. Existe uma diferença. De noite ele queimava o que tinha que ficar no passado, e pela manhã ele ardia para permanecer no que tinha que ser no futuro. Então a parte da noite consumia o que precisava ser consumido pela treva, pelo pecado, pelo passado. Era isso. Mas durante o dia o fogo consumia e mantinha aquecido o que se passou. Então olhe para o seu irmão do lado e fala assim: ei, não dá para viver do passado, você precisa viver do que arde no presente. No versículo de número 10 vai dizer que o sacerdote, ele precisava vestir uma roupa. Essa roupa que a pastora falou rapidamente aqui, uma roupa de linho, era uma roupa específica para esse momento. Eu não sei se você já deva ter percebido, mas era como se fosse uma roupa de luto, era uma roupa para queima, era uma roupa usada especialmente para lidar com esse momento.
Então eu já começo a entender que existirão momentos na nossa vida que nós devemos estar vestidos de uma maneira diferente. Existirão momentos na nossa vida que o nosso comportamento, que a nossa vestimenta, como a gente se apresenta, vai ser diferente. O texto diz que eles teriam de colocar uma veste de linho, e linho era finíssimo, mas o linho também ele tinha uma conotação, ele representava a pureza, e ele também representava obras justas. Então todas as vezes que o profeta, que o sacerdote colocava as vestes de linho, ele estava querendo dizer para Deus, ou dizer para quem o olhava: eu estou caminhando na pureza para entregar obras justas. Então nesta manhã Deus está falando: é tempo de trocar as vestes, é tempo de trocar as vestes, é tempo de se apresentar com uma veste diferente, é tempo de oferecer pureza e obras justas. O texto também diz que ele tinha uma calça de linho por baixo, uma veste que era por baixo dessa veste, que essa veste ela era responsável em cobrir a nudez, porque se você se abaixasse com aquele vestido sem nada por baixo, porque naquela época não tinha calcinha, sutiã, cueca, nada disso, irmão. Se você se abaixasse ou subisse, antigamente tinham altares que eram altos, então se você subisse, a nudez aparecia. Então essa calça, essa veste íntima cobria a nudez, cobria a intimidade. Então o texto está te dizendo que não é só colocar uma veste que oferece pureza e obras justas, é também cobrir aquilo que pode fazer com que o irmão, com que aqueles que te olhem peguem. Então essa intimidade era o se preservar. Essa calça de linho preservava aquele que usava. Então Deus te trouxe essa manhã para te dizer também: é tempo de se preservar, é tempo de guardar a intimidade, é tempo de se cobrir. O texto também diz que isso cobria toda a sua carne, diga toda. Então, as únicas coisas que ficavam por de fora era a mão e a cabeça com o pescoço. Os pés eram somente esses locais: cabeça, mão e pé. Ou seja, o que estava exposto eram só três coisas: os pés, as mãos e a cabeça. Diga por quê, pastor? Porque quando a Bíblia fala de pé, a Bíblia está falando sobre santidade, sobre o lugar que você andou. Você lembra que Jesus lavou o pé dos discípulos? E o que ele estava querendo fazer? Ele estava agora tirando o rastro do passado, porque todo o cordeiro que ia para o sacrifício não lavava o pé, porque as suas patas, porque ele ia direto para o sacrifício, dizendo que ele tinha uma trajetória passada, e agora ele ia para o sacrifício. Porém, os sacerdotes agora, nesse contexto que eu estou falando, eles tinham o pé à mostra, porque o pé à mostra mostrava por onde eles pisaram, por onde eles passaram. Então ter o pé à mostra era dizer: você sabe de onde eu venho e você sabe para onde eu vou. Ter os pés à mostra mostrava para quem assistia a eles
que eles tinham um rastro a ser seguido, um rastro a ser cumprido, e quando eles andavam, marcava-se a terra por conta da onde ele andava, porque eles deixavam pegadas. Posso falar, irmão? Eu não sei se você está comigo essa manhã, irmão. Se você não tiver, por favor, se conecta. O texto está dizendo: todo sacerdote precisa deixar pegada. Para quê? Para deixar com quem vem atrás faça o mesmo caminho. A outra parte que ficava à mostra era a mão. A mão na Bíblia também significa a obra lá. Então tudo que você pega, tudo que você faz está contido na mão. Você lembra quando Jesus encontra com Tomé? E aí Tomé, não credibilizando o Cristo ser o Cristo na totalidade, Cristo mostra para ele a marca na mão. Era a marca de uma obra vencida, de um propósito vencido. Então a mão simbolizava a obra, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele pegou, tudo aquilo que ele passou, tudo que ele conquistou. Então quando o sacerdote com as suas mãos à mostra passavam, eles estavam dizendo para quem os via: você está vendo que eu estou com a mão no arado? Você está vendo o que eu estou fazendo? E tudo que eu estou fazendo tem marca, porque por onde eu caminhei, as minhas mãos revelam. Aonde eu pisei, a marca denuncia, e as minhas mãos confirmam o que eu fiz. E a última e terceira parte, que era também colocada à mostra, era o pescoço e a cabeça. Por quê? Porque o pescoço é uma parte do corpo que foi criada para a sustentação da cabeça. Vocês lembram de Eli? Um homem, um sacerdote que andava imprudentemente, ou andou imprudentemente. Diz que quando ele recebe a notícia do falecimento dos filhos dele, ele cai da cadeira, bate o pescoço, quebra o pescoço e morre. Então, quando o sacerdote, eu acho que você não está comigo, quando o sacerdote colocava exposto o pescoço, ele estava dizendo: eu tenho contato com Deus, mas ainda eu sou vulnerável ao movimento de Deus. O problema é que quanto mais a gente é usado, quanto mais a gente se permite ser usado por Deus, o nosso nariz vai crescendo, a gente vai se achando tão poderoso, a gente vai se achando tão grande, que chega um momento que Deus fala: ei, você tem pescoço, qualquer hora eu posso quebrá-lo. Então, estar com o pescoço à mostra dizia: eu sou vulnerável ao que Deus pode fazer a mim. E estar com a cabeça à mostra dizendo: eu sou vulnerável aqui ao que Deus pode fazer por mim. Mas aqui é o receptáculo da direção de Deus. Então eu sou direcionado por Deus e sou firme, porque Ele me direciona. E me direciona, eu consigo pegar, eu consigo fazer. E conseguindo pegar e fazer, eu consigo caminhar e deixar marca, e deixar legado para quem vier atrás de mim, para quem vier após mim, continuar o que eu comecei. Era por isso que Jesus foi considerado o sumo sacerdote, o mediador ideal, o único mediador entre Deus e o homem. Então, quando nós falamos desse texto, dizendo sobre o sacerdote, que ele deveria usar sobre toda a sua carne, o texto diz sobre a sua carne, ele está dizendo que por mais que ele estivesse coberto por uma ordenância, ele ainda tinha suas fragilidades. Porque se eu faço um caminho torto, quem me segue o caminho torto. Se eu pego o que eu não pego, quem vai pegar depois de mim também pega errado.
Se eu penso, ou digo, ou falo o que eu tenho que falar, quem me ouve também vai falar e agir como deve agir. Só que o texto vai dizer que, terminado isso, ele tinha que levantar a cinza. E levantar a cinza não é recolher a cinza. Levantar a cinza é pegá-la do lugar e elevá-la para outro. Não sei se você está entendendo, irmão. Ele está falando, estou tirando daqui e apresentando para Deus. Porque todas aquelas ofertas que eram feitas eram sobre sacrifício do pecado, sobre algo que você viveu e agora você não viverá mais. Então já quero profetizar para a tua vida. Existem coisas que já estão em cinzas e você está querendo arder, está querendo queimar. Então eu preciso dizer, para você queimar, para você arder no altar do Senhor, você vai precisar remover as cinzas, porque Deus não queima altar sujo. Então o contexto era pegar agora essa cinza e elevar, apresentar dizendo, está consumado. Apresentar dizendo, já passou pelo fogo. Quando chegou aqui não era isso, mas agora é isso. Aí diz que ele levava. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, ele porá junto do altar. Ele tirava, apresentava, colocava próximo ao altar. Versículo de número 11. Depois de expirar das suas vestes. Então logo eu entendo, existe uma veste de sacrifício, mas existe também uma veste que eu uso quando eu preciso descartar coisas. O problema é que a gente está vestindo a veste. Vou falar, e se você quiser, come menos, se tiver ruim. Eu preciso dizer que a gente está usando a mesma veste de luto para carregar as coisas que Deus já mandou. E aí diz o contexto que ele tinha agora que se despir daquela veste, tirar aquela veste, para levar para o lado de fora do arraial essa cinza. Essa cinza que era queimada no arraial, do altar, ela deveria ser tirada para fora do arraial. Como assim? Ela deveria sair do meio do povo e ir para um outro ambiente que não fosse mais dentro do arraial. Diga por quê, pastor? Porque o passado não ficou para trás, o passado ficou longe. Você consegue dizer que o passado ficou longe? Porque quando fica para trás você olha, mas quando fica longe você perde de vista. O problema é que a gente está olhando o passado que ficou para trás e esquece que ele ficou longe. Longe não dá mais para ver. O problema é que cada problema que tem, cada coisinha você fala, mas você era assim, mas você era assim. Deus está falando, ei, já foi queimado, está longe, fora do arraial, fora do lugar da lembrança. Sabe por que dá problema? Porque volta e meia você desenterra a cinza. E quem desenterra a cinza, desenterra também o sentimento que a cinza carrega. Aí o texto diz, para fora do arraial, fora dos limites da santidade. Você está me entendendo, irmão? Então Deus está falando, pega a cinza do que foi queimado e leva para fora. Mas detalhe, você não vai levar com a mesma roupa, porque a roupa que você usou tem sacrifício, tem adoração, tem choro. Essa veste é a veste do luto. Essa veste que você vai usar para carregar essa coisa para fora, essa cinza para fora, é uma outra veste. Diga assim, por quê? Porque para cada coisa existe uma direção. E a direção de Deus é, não se vista de uma roupa para uma ação que não é sua. Não se vista de uma roupa para uma ação que eu falei que é diferente. O problema é que nós estamos usando a mesma técnica antiga sobre coisas novas. Eu preciso dizer, não funciona desse jeito. Corre o risco de você sair com a veste do sacrifício e se contaminar com a poeira do mundo, irmão. É por isso que essa veste ela não podia sair do templo. Essa veste, pastora Camila, ela tinha que ficar no arraial. Essa veste ela nunca saía do arraial. Para sair do arraial ele tinha que trocar a veste. Então para acessar o mundo
mundo é com outra veste. Para acessar o arraial é uma. Quando eu vou no mundo, eu vou armado, eu vou munido de uma nova roupa. Quando eu estou dentro do arraial, eu sou uma. Ah, pastor, você está dizendo que eu sou duas caras? Não, eu estou dizendo que para você, estou dizendo que para você e para mim, existem armaduras certas para cada ambiente, vestes para cada ambiente. Um camarada me disse no outro dia assim: pastor, eu vou fazer um evangelismo ali. Eu falei, amém. Eu falei, como vai ser? Aí ele falou, eu falei, a veste é diferente. Não é essa veste. Porque para fora é uma veste, para dentro é outra veste. Eu falei, irmão, como é que está a tua casa? Como é que está as tuas coisas lá? Como é que está a tua família? Como é que está a sua vida? Aí ele me explicou, eu falei, faz o seguinte, sacrifica ali primeiro. Usa essa veste aí para sacrificar. Lá fora a gente usa outra veste. Porque senão a gente usa a veste do sacrifício para andar fora do arraial, irmão. E é isso que está acontecendo comigo e com vocês, irmão. A gente está usando a mesma veste para tudo. E se é uma ordenança, se nós servimos um Deus de ordem, nós precisamos entender o que é para cada coisa. Ah, pastor, a mensagem não era de arder de novo o fogo? Claro que era de arder. Mas você precisa primeiro acertar o altar, porque não pode arder com a cinza lá. Aí o contexto é, ele levava para fora do arraial a cinza, para um lugar limpo. Diga, um lugar limpo. Ele não jogava a cinza no mesmo lugar. Ele não jogava o passado no mesmo lugar. Porque existe um lugar para o passado. Diga, existe um lugar. Diga, existe um lugar para o passado. E esse lugar do passado é novo. Esse lugar do passado é o novo, mas é um lugar limpo, é um novo de Deus, porque toda cinza é uma terra queimada. Toda cinza é algo que Deus criou que foi queimado. Toda cinza. Se você queimar um carvão, ele foi madeira, sim ou não? Era uma estrutura que Deus criou, madeira, virou cinza. Para onde ele tem que voltar? Para a terra. Porque tudo que Deus cria volta para Ele. Você não pegou? Tudo que Deus cria volta para Ele. Deus nos entrega uma vida, quer ver? Diga amém, irmão. Quando você era novinho, você tinha um corpo legal, né? Agora já está assim igual eu, um pouquinho cheinho, né? Outros estão um pouquinho mais feios. Não é pessoal não, cara. Só que o tempo, você foi usando e fazendo esse corpo que você tem diversas alterações. Você engordou, você emagreceu, você fez uma plástica, você fez uma lipo, você operou, você não operou. Então quando esse corpo passar dessa para outra, ele vai ter que voltar para a terra, sim ou não? Só que ele não volta do mesmo jeito que ele veio, porque ele foi alterado pelo tempo, pela jornada que você passou com ele, sim ou não? Então o que eu estou falando aqui é isso. Deus está falando, tem que voltar para mim, mas ele não pode cair sobre outro lugar. Ele não pode cair sobre outro lugar que já tenha sido usado. Esse lugar tem que ser limpo. Esse lugar não pode ser contaminado. Esse lugar não pode ser um lugar onde já tem cinza. Posso falar? Se você hoje está em cinzas, você não pode cair sobre cinzas. Você precisa cair num lugar aonde esteja limpo, para que Deus transforme a sua cinza em adubo, e aí gere uma fruta, gere uma árvore, para que você possa dar fruto. Porque se você cair num terreno contaminado, você não consegue produzir. Mas é outra coisa, que a gente está falando sobre pecado. Versículo 12. Aí diz assim: o fogo arderá continuamente. Não, é lá na frente. O fogo está sobre o altar, arderá nele. Nós estamos falando aqui sobre o altar e sobre o holocausto. Diz que esse fogo agora vai arder, sim ou não?
E arder, irmão, é bem diferente de queimar. Sim ou não? Queimar é uma coisa, arder é outra. Os homens que já se aventuraram na cozinha, que não sabem muito bem, sabe como é que é? Quando espirra uma gordura quente, bate no lugar, arde. Mas dependendo da temperatura da gordura, pode queimar ou não. Aí às vezes fica só ardido, mas não queima. Pegou? E não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Então, Guto, qual seria o sacrifício? Qual seria o segredo? O segredo é: quem produziu o primeiro fogo? Deus. E qual é o nosso papel? Introduzir a lenha no altar. Mas a gente só consegue introduzir essa lenha no altar quando a nossa veste está trocada, quando o nosso pensamento está trocado, quando os nossos movimentos estão trocados. A gente só consegue inserir essa lenha no altar quando a gente entende quem a gente é. O problema é que você está falando: Senhor, acende em mim. Não, o Senhor não acende em você. Deus deita o fogo. Ele não acende o fogo em você, Ele acende o fogo nele. Você tem que ser o lugar que Deus vai fazer pegar fogo. Então Ele não acende em você, Ele starta em você algo que já está nele. E o que Ele está dizendo? Para isso acontecer, eu preciso diariamente ser um carregador de lenha. Eu preciso diariamente, como sacerdote, saber: está faltando lenha aqui, eu preciso carregar. O problema é que o carregar a lenha não aparece muito. O que aparece, posso falar, é o balançar do incenso. O que aparece é a fala com Deus. O que aparece é a intimidade. O carregar a lenha é o sacrifício. Porque antes do sacrifício da carne, existe o sacrifício do Espírito. Esse sacrifício do Espírito é quando Deus começa a nos matar por dentro. Como assim, pastor? É quando Deus começa a falar acerca do que Ele precisa. Então, Deus começa a falar comigo e contigo assim: é hora de carregar lenha. E no início a gente não entende, irmão. Porque se eu falar para você: olha só, vamos ali empurrar um carro, você vai falar: pô, pastor, aí não, pastor. Eu até vou, pastor, mas está com uma dorzinha aqui. Pô, ontem, cheguei tarde, tá, tem viagem amanhã. Vai dar uma desculpa: não, cheguei tardão do trabalho. Só que quando Deus fala assim: é hora de carregar lenha, Deus está dizendo assim: carrega a lenha, porque o que você carregar vai queimar sobre aquilo que te matava. É como se Deus estivesse dizendo assim, que eu falei o exemplo: vamos empurrar o carro lá. E o Alan vai lá, Deus falou com ele e foi, né? Aí empurrou o carro. Quando chegou no lugar, eu falei: o carro é seu. É sobre isso, é sobre a gente entender esse movimento, que para a gente inicialmente parece pesado, mas no final é recompensador. Então esse carregar da lenha era o criar um lugar aonde Deus poderia descer com o seu fogo. E a minha pergunta é: você ainda está querendo acender? Você ainda está querendo queimar, arder em Deus? E a minha pergunta é: tem lenha? Tem lenha? Azeite eu sei que tem, mas eu quero saber da lenha. O local que Deus vai usar para consumir, o local que Deus vai usar para descer com fogo. O texto diz que Ele colocaria, Ele deveria colocar todo dia, meu irmão. Todo dia Ele carregava uma linha e colocava, toda manhã. E pergunte por quê? Porque esse combustível é chamado fé.
simbolicamente. Então, a cada dia, você que deseja que Deus queime no seu relacionamento, todo dia você tem que botar uma lenha lá. Você que deseja que Deus te mova espiritualmente no seu chamado, todo dia você tem que colocar uma lenha lá. Então, esse movimento era diário, para que a resposta fosse diária. Então, não é só pedir para Deus queimar aqui, é pedir, queima porque já tem lenha. Queima porque já tem lenha. E aí diz que o sacerdote, ele teria de colocar toda manhã a lenha lá, mas não era de qualquer maneira. Ele precisava colocar a lenha em ordem. Eu não sei se vocês sabem, quando eu vou fazer um churrasco, você precisa saber as peças certas do carvão que você vai colocar em cada lugar, porque senão você não consegue fazer o fogo consumir. Então é preciso ter ordem para que o fogo desça. Pegou? É possível que o fogo desça, mas se o altar estiver desorganizado, o fogo não pega. Ah, pastor, onde está isso? O profeta falou: segundo a minha palavra não vai chover, segundo a minha palavra não vai mais ter chuva. Aí vocês já conhecem o contexto. Diz que os profetas de Baal começam gritando, não acontece nada. Quando ele fala, terminou, não deu nada, já está tranquilo, já eu vi que não deu nada, né? Posso agora começar? Posso minha parte? Diz que ele pede água, lava o altar, arruma o altar, coloca a lenha, e Deus desce com fogo. A gente desejar que Deus desça com fogo para arder, Deus também deseja que a gente organize o altar. Deus também espera que o nosso altar esteja organizado para ele descer. Aí você fala, pô pastor, Deus falava muito comigo, agora não fala mais. Talvez seja porque você parou de fazer o seu ofício. Quem não faz o ofício não recebe a ordem de Deus. O texto diz então, vou terminar. O texto diz: porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. Vamos lá. Quando a oferta era feita, era passado no tacho. Vou botar assim para você entender. E desse tacho saiu um líquido, uma gordura. E essa gordura, ela era introduzida, era colocada sobre essa oferta, sobre esse sacrifício, que era das ofertas pacíficas. Vamos entender. Era colocando um sobre o outro, uma nova oferta, na verdade, um sacrifício sobre a oferta. Sim ou não? Sim ou não? Então vamos entender na Bíblia. Quando Jesus foi na cruz, ele fez o que por nós? Morreu, sim ou não? Ele se sacrificou na cruz, sim ou não? E Deus o que fez? E se Jesus, que era Deus, ele foi o sacrifício, o que Deus Pai o fez? Ofertou. Você entende a analogia aqui? A oferta do sacrifício sobre a oferta pacífica. Na verdade, a oferta pacífica sobre a oferta de sacrifício. Então, nós vemos aqui que era o selar do sacrifício. Deus sacrificou o Filho, ofertou. Jesus foi sacrifício e Deus ofertou o Filho. O contexto é, versículo 13: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando nós começamos a ler, nós falamos sobre esse fogo que arde. Esse fogo que arde e é capaz de
consumir, ou é capaz de não se apagar por qualquer coisa. Mas o que apagava, o que não permitia, melhor dizendo, que o fogo não apagasse, era toda a ordem que era feita até o fogo descer, até o fogo começar a pegar. Eu comecei te perguntando: quantos estão felizes essa noite? Essa manhã, melhor dizendo. Aí vocês disseram amém. Aí eu perguntei: quantos querem ficar mais felizes essa manhã? Aí você falou amém. Aí quando eu expliquei, eu falei: quantos desejam realmente ficar mais felizes? Aí você ficou com a cara assim, eu falei amém. Aí você amém. Sim ou não? Então, a felicidade é a conexão sobre coisas boas que eu realizo. Você entende? Que para a gente fazer com que esse fogo continue queimando, vai depender de como eu tenho aplicado o que Deus me disse. Então, querer arder em fogo, querer fazer o fogo acender, é desejar fazer aquilo que Deus te pediu. E parece ser meio complicado. Hoje eu acordei sensível. Quem acorda? Homem fica sensível, Alan? Fica, né? Fica sensível? Fica. Ah, que bom, pensei que você ia falar que não fica. Porque o homem que não tem sensibilidade está morto. Porque a sensibilidade é a entrega de uma verdade. Denuncia que você está vivo. Um homem que não tem sensibilidade, ele está morto. Então eu estava hoje mais sensível. E aí eu coloquei o louvor. E aí Deus começou a falar comigo. Eu estou lendo esse texto já há alguns dias. E aí Deus falou: o fogo é tão fácil de eu produzir, mas na verdade eu estou querendo os receptáculos apropriados para que ele não se apague. E aí o pensamento é: como nós temos como sacerdote nos apresentado diante desse cenário onde o fogo tem que queimar, como está o seu altar? A pergunta é: hoje, se Deus precisasse usar o seu altar, como ele encontraria? Em cinzas, sem lenha, sem gordura, sem sacerdócio, apagado? Porque o fato de querer o fogo, o fato de desejar esse fogo ardente, o fato de desejar, não diz que a gente pode. Deus nessa manhã te trouxe aqui para arder, para queimar. Mas a primeira coisa que você vai precisar é começar colocando as coisas em ordem. E não segue o versículo, não deixa parado aqui. No versículo de número 8, começa Deus dizendo assim: eu tenho uma ordem para você, Moisés. E eu preciso te dizer essa manhã: Deus tem uma ordenância para a gente. Deus tem uma missão para que essa chama acenda. A missão não começa no altar, a missão começa fora do altar. Começa Deus falando e alguém ouvindo. Então, para isso chegar no lugar que você quer, no ambiente que você quer, eu preciso te dizer: você vai precisar ouvir a Deus. Você vai precisar ouvir o que Deus está te mandando fazer. E nem sempre Deus dará uma ordem para a gente executar. Às vezes Deus dará uma ordem para alguém executar por nós. Por quê? Porque Deus sabe o caminho, Deus sabe a posição de cada um. E no versículo de número 9, vai dizer assim, não precisa pôr cara não, deixa assim. E no versículo de número 9, vai dizer que então era para chamar Arão e seus filhos. Por quê? Porque eles seriam responsáveis por fazer esse movimento. De quê? De pegar a oferta, levar para o altar, fazer o movimento, trocar as vestes,
levantar as cinzas, tirar as vestes, pegar as cinzas, levar para fora do acampamento, voltar a acender o fogo, colocar lenha no fogo, o fogo ia arder continuamente no altar e não ia se apagar. E a minha pergunta é: aonde nessa jornada toda, eu e você, porque aqui nesse contexto eu não sou Moisés, aqui nesse contexto eu sou Arão com vocês, eu sou os filhos de Arão junto com vocês. Aonde nesse contexto a gente se perdeu? Aonde nesse contexto a gente deixou de fazer alguma coisa dessa ordenância? Aonde nesse contexto a gente errou, a gente furou a fila, a gente esqueceu um episódio do movimento? Aonde? Será que foi no trocar as vestes? Será que foi no retirar das cinzas? Será que foi no pegar e levar? Será que foi no apresentar? Aonde nesses movimentos, para fazer com que o fogo continue ardendo, a gente se perdeu, irmão? Porque senão a gente vai ficar colocando culpa em Deus que não desce com fogo. A gente vai falar: Deus, eu não sinto mais a tua presença. Ele fala: claro, você não está na minha presença. A gente fala: Deus, eu não estou ouvindo. Você fala: claro, você não me ouve. Você está com seus ouvidos tampados. Então a gente está indo na igreja para criticar Deus, irmão. A gente olha para o irmão do lado, olha as coisas acontecendo e fala assim: meu Deus, por que não acontece comigo? E aí Deus fala: volta lá na cartilha, volta lá na ordenança, volta lá onde eu falei contigo. Aonde nessas ordenâncias, nesse aglomerado de funções, você se perdeu, irmão. Porque a gente está vendo aqui um movimento de ordem, a gente está vendo uma sequência para que o fogo seja produzido. Não ora mais, não jejua mais, não busca mais, e quer que Deus fale. Não lê a Bíblia, mas quer a resposta da Bíblia. Não busca, não ora, não jejua, não faz um propósito diante de Deus e está querendo que Deus fale. Eu preciso te dizer, está faltando coisa aí. Olha para o seu irmão do lado, já estamos terminando. Fala assim: aonde foi que tu falhou? Porque entender a nossa falha, e aqui esse texto é bem rico, eu estou terminando. Esse texto é bem rico, sabe por quê? Deus está falando com quem, irmão? Com Moisés, acerca de quem? Sacerdote. Então só tinha uma pessoa que era mais importante do que o sacerdote. Diga quem? Nessa atualização aqui, Moisés, que era o representante da voz de Deus. Porém, hoje, no nosso contexto, que Deus nos fez sacerdote, só existe alguém a quem você deve prestar conta, que seria Jesus. Então, quando ele fala aqui sobre o sacerdote, ele está dizendo assim: eu tenho algo para você, uma ordenança para você. Porém, se você não cumprir, você sabe a quem buscar para isso resolver. Então não está sobre o pastor, não está sobre o líder, sobre o diácono, está sobre Jesus, irmão. Porque essa voz vem de cima. Essa voz é sobre uma ordenança específica. Como é que está a tua veste, sacerdote? Será que você está mostrando muita nudez? Será que você está vestido ou você está travestido? Essa manhã é uma manhã do fogo, irmão. Amém? Talvez você esteja, ou talvez você estivesse pensando: o pastor vai vir hoje com reteté, com fogo, vai vir dando negócio. Irmão, mas eu preciso te dizer, nem sempre a mensagem é como a gente quer. E a mensagem de hoje é: vamos limpar o altar, vamos remover as cinzas. Porque se não remover as cinzas, irmão, não tem jeito. Deus não quer replicar a história. Deus não quer replicar o sacrifício. Era assim: pegava-se o animal e levava. E eu estou terminando.
pegava-se o animal e levava. E aí ele ia para a oferta, para o sacrifício. Só que não era o mesmo animal. Era a mesma raça de animal, mas não era o mesmo animal. Quando era pombo, para as pessoas mais pobres, era pombo. E assim era de acordo com a sua classe financeira. Era assim que era feito o sacrifício. Só que para cada animal, para cada espécie de animal, era um tipo de sacrifício, era um jeito de sacrificar. Mas o animal não se repetia. Ah, pastor, o que você está me dizendo? Eu estou te dizendo que nesta manhã, Deus está falando, não repita o sacrifício. Deus está falando, para cada área da sua vida, para cada momento da sua vida, existe um tipo certo de sacrifício, existe um tipo certo de renúncia, existe um tipo certo de oração, existe uma veste certa, existe um movimento certo. E depois que você faz tudo isso, vai estar queimando. Depois que você faz tudo isso, vai estar queimando. E qual é a sua missão depois disso tudo? Manter o fogo aceso. Eu acordei hoje e Deus falou, tem lenha ainda aí? É isso. Você quer ver alguém bem? Aí pergunte, tem lenha? Aí a pessoa, tem. Então vamos ver o que está fora do lugar. Porque às vezes, nem sempre, irmão, é a falta de lenha. Às vezes é a falta de organização. Então, talvez Deus está te chamando para ajudar alguém a fazer o fogo queimar. Nessa manhã, Deus está te chamando para queimar. Amém? Se coloque de pé, vamos adorar a Deus. Essa manhã, ela é bem direcional. Ela é bem direcional porque Deus não está falando com o povo. Deus está falando agora com sacerdotes, com homens, com pessoas que tinham a responsabilidade de um serviço. Eu preciso te dizer, você que está aqui, você não veio para esquentar essa cadeira. Se a gente quisesse esquentar essa cadeira, a gente botava ela lá no sol. Você que veio para cá hoje, eu preciso te dizer, você tem uma missão. E essa missão não está condicionada a place. A place é só mais um lugar de sacrifício. A place é só mais um lugar onde o fogo vai queimar, irmão. Mas eu preciso te dizer, Deus não te chamou para você só vir no culto de manhã cedo, dar um glória e ir embora. Poxa, isso aí é mole, irmão. Deus não te chamou para vir ao culto, Deus te chamou para ser o culto. E eu preciso te dizer, Deus está querendo muito mais do que só te ver sentado. Existe um exercício, existe um movimento que Deus espera de você. Ah, pastor, mas eu não sei. Mas deixa eu te falar, todo sacerdote ia novo para lá. Então o novo aprende com o antigo. Eu não sei como fazer. Venha, seja bem-vindo ao serviço, seja bem-vindo à obra. O problema é que cada vez que a gente prega uma mensagem aqui, e nem sempre a mensagem é do jeito, irmão. Eu vou ser muito sincero para vocês. O meu estilo de mensagem nem é esse, vocês já me conhecem. Meu estilo de mensagem nem é esse. Mas eu não estou aqui para botar o fogo que eu quero, eu estou aqui para botar o fogo que Deus precisa que o povo ouça. Então nem sempre a gente prega do jeito que a gente prega, irmão. Eu gosto muito mais de pregar de outra maneira, vocês já viram. Só que hoje, irmão, Deus falou para mim, tem que ser dessa maneira. E eu não sabia quem está aqui. Eu não ligo para os irmãos dizendo, você vai para o culto hoje? Não, irmão. Mas agora Deus sabia que você está aqui. E Ele sabendo que você está, hoje é tempo de arrumar o templo. Enquanto nós vamos adorar, eu queria que você fosse o mais sincero, a mais sincera com você mesmo, entendesse
Cara, será que eu preciso arrumar? Será que existe alguma coisa fora do lugar? E como eu disse, aqui não é um lugar de exposição, é um lugar de reposição. Deus está te chamando essa manhã, porque Ele está esperando de você um movimento que Ele já te falou lá atrás. E eu tenho a certeza, irmão, que quando você se posicionar, o fogo vai consumir, vai arder. E aí você não vai vir para buscar fogo. O próximo culto vai ser buscar a lenha, buscar a coisa que faz com que o fogo permaneça. Esse culto é para você buscar o altar, buscar a arrumação do altar, o jeito de Deus falar. Porque no próximo eu tenho certeza que Deus só vai te falar: a lenha está ali, busca que está lá. É ali que está o caminho para que o fogo não se apague. Amém? Vamos adorar a Deus. Se você sentir no seu coração, vem à frente. Tenho certeza que Deus quer falar contigo. Seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado nos lábios, nos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios e minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queima por ti. Ei, sacerdote, hoje Deus quer falar contigo. Hoje é o tempo, irmão. É porque não é sobre o que a gente escolhe pregar, é sobre o que Deus escolhe nos entregar. Eu preciso dizer, Deus sabe o quanto você pode dar, e ainda não é o que você está dando. Você pode entregar mais a Ele. E eu não estou falando de dinheiro, irmão. Eu estou falando do seu melhor, que é o seu tempo. Eu estou falando de entrega total. Eu estou falando de estar no lugar, não só por estar, mas estar completo, estar de verdade. E é isso que Deus está esperando. Eu não sei se vocês já conseguiram contemplar, irmão, mas os dias já são velozes. Está tudo mais rápido. Quando você vê, já é de noite. Os meses estão passando. Deus está se apressando, irmão, porque as coisas estão à porta do fim. E eu preciso te dizer, aí dentro tem uma pregação que nunca foi pregada. Aí dentro tem um louvor que nunca foi cantado.
Aí dentro tem uma música que nunca foi cantada. Aí dentro tem um testemunho não lido. Aí dentro tem uma pregação. Aí dentro tem um testemunho. Aí dentro tem uma igreja. Você é a morada do Senhor, mas Deus precisa que você convide as pessoas a entrarem na sua vida. Eu costumo dizer, quando eu me converti, que antes de você ganhar alguém para Jesus, você precisa ganhar alguém para você. Porque se você não for a mensagem de Cristo, o que Cristo será? Não que Cristo não seja maior do que a sua mensagem, mas nós somos os anunciadores de uma boa nova. Mas se olham para a gente e a gente não consegue transmitir essa boa nova, a gente está falando de tudo, menos de Cristo. E na maioria das vezes, você não vai nem precisar pregar muito, só você viver. Lá no teu trabalho ele vai olhar e vai falar: uau, pô, esse cara aí nunca falou nada de Jesus, mas eu sinto que ele é diferente. Pô, ela nunca pregou, mas ela é diferente. Eu vejo ela preocupada em cuidar e ajudar ele, preocupado. É sobre isso. É sobre a mensagem do silêncio. É sobre as pregadas do sacerdote. O único que era visto por todo o povo era o sumo sacerdote. Ele era visto para subir e sacrificar. Os outros sacerdotes, eles eram comuns. Eles eram pessoas que no seu turno faziam aquilo que Deus tinha preparado para eles fazerem, ordenado. E nesta manhã aqui não é diferente, nós estamos com mais alguém. Diga amém, irmão. Tem dia para tudo, né? Eu sempre olhava para essa irmã aqui, eu não a conheço, irmão. Eu vou falar algo que é de Deus. Eu não lhe conheço, mas toda vez que eu te olhava, eu falava assim: Senhor, não sei, mas você tem algo mais profundo do que só ela estar ali. E você é sempre muito reservada. Você chega, adora e vai. Chega, adora e vai, não é verdade? Isso. Mas Deus sabe o que faz, irmão. Porque o que Deus tem para você é maior do que isso. Só que eu preciso te dizer, precisa remover as cinzas. Precisa retirar as coisas que te impedem de viver o novo de Deus. E Deus está te chamando para essa coisa nova, e fique tranquilo. O novo de Deus assusta no início. Quando Deus decidiu falar com o povo, eles ouviam trovões. Moisés escutava a palavra. No início a gente começa ouvindo trovões. Depois Deus começa a falar de maneira mais audível. Porque é assim que Deus chega. Amém? A irmã é de Jesus? Sim. Claro. Vamos voltar? Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? É sobre a mensagem certa, irmão. É o endereço. É o endereço. É o endereço. É o endereço. Vou baixar aqui. Repita assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu hoje restabeleço a minha aliança contigo. Vou trazer de novo a lenha para o altar. Vou reorganizar tudo que precisa ser feito para o fogo descer. Senhor, nesta manhã eu diante dos homens e dos anjos restabeleço a minha aliança contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá um abraço nela. Amém. Aí. Se você conhece ela, se você já viu aqui, fala assim: conte comigo. O dia que tiver faltando lenha aí, deixa eu te ajudar a colher. O dia que tiver faltando fogo aí, é sobre isso, irmão. É sobre isso. É sobre a melhor pregação. É sobre a melhor mensagem. Vem nos restaurar, como em Atos 2. Desce aqui nesse lugar, reacende a chama.
ainda pode fazer sinal, né? Faz assim, número 1. Isso. Glória a Deus que a gente ainda pode fazer um sinal, né? Aí você vira pro irmão do lado e fala assim: só uma. Isso. Fala só mais uma. Aí ele vai perguntar o quê? Aí você fala assim: só mais uma pessoa que você precisa trazer para a presença. Só mais uma. Só uma. Só uma. Deus espera isso. Só uma. Só uma. Tá, varão? Só uma. Deus está te visitando, eu sei. Deus está falando no teu coração. Sabe o que? Sabe o que acontece? É porque a gente é muito duro. A gente é homem, é duro. Mas a gente sabe quando Deus está falando com a gente. E eu sinto que Deus está falando contigo, já não é de hoje. Já é de um escudo que Deus tem ministrado no teu coração. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu tenho certeza que Deus já está te dando respostas. Aleluia! Mas sabe por que as coisas não acontecem? Eu vou falar. É porque às vezes a gente está com o coração tão machucado que a gente não consegue abrir. E homem tem a tendência a não expandir as emoções, não se expandir, chorar para dentro. E Deus te trouxe aqui porque Ele está falando assim: Ele precisa de amigos, Ele precisa de gente que orientem a Ele. Eu vejo você entrar por aqui, a tua história é bem parecida com a dela, num outro campo. Mas eu vejo você entra aqui, Deus fala contigo, você vai embora. Mas Deus estava me movendo há um tempo a te falar isso. E eu sinto no coração, através do Espírito, dizer isso, irmão. Você está na tua casa, você não está sozinho não. A tua luta é a nossa luta, mas você precisa falar que está sem lenha. Falar: me ajuda a queimar aí. Deus quer fazer uma obra, Deus quer fazer algo grande. Deixa eu orar, meu irmão, é forte. Meu Deus, vem para tu também. Chega e vamos trabalhar, hein? Jesus, meu Deus, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Os louvores que estão sendo cantados para dentro precisam ser cantados para fora. Os episódios de cinza precisam ser apagados, porque o que Deus te chamou é para uma colheita nova. Mas os movimentos que você fizer e que fizeram a ti, te impedem, dizendo: eu não estou pronta para. Mas Deus fala para você: ah, meu Deus, Deus fala assim: sou eu que preparo. Se você estiver com o altar disposto, eu, o Senhor, vou descer com fogo. Assim como você traz por essa porta sozinha, desesperançosa na mudança, eu entrei e trouxe ele. E assim como eu trouxe ele, trarei os outros. Mas é o processo da organização, porque eu começo organizando. Primeiro eu desarrumo para arrumar. É por isso que algumas coisas nas suas áreas profissional, na sua área profissional você está em dúvida. É Deus que está, sou eu que estou mexendo. É o tratamento de Deus, meu Deus, a unção hoje. Deus, estou cuidando desse coração, tá? Tá, Flávio, eu estou cuidando do coração. Estou cuidando. Porque eu via, meu Deus, está falando ali, Deus me deu. Eu estava aqui, vocês sabem que eu não faço isso sempre. Eu estava aqui e Deus me falava assim: ela está forte por fora, mas por dentro está quebrada. E Deus está falando: está quebrada, não está quebrada no mal, mas está quebrada pelaquilo que você deseja. Existem algumas perguntas e algumas coisas que ainda estão conflitando com a sua mente. E aí essas coisas, quando começam a conflitar, desestabilizam você. E aí você busca no culto uma posição, você busca no culto uma resposta, e ele nem sempre tem a resposta, porque essa resposta não vem dele, vem de Deus para você. E aí existem alguns conflitos, mesmo que mínimos, em casa, porque essas respostas não são ditas, mas Deus está dizendo: sou eu. Sou eu. Quanto mais você vem para mim, mais eu vou para ti. E eu via como Deus se fizesse com vocês como se fosse um vaso. Deus está moldando vocês para um algo novo, para uma fórmula nova, dentro de uma estrutura antiga. E eu via Deus mexendo, e algumas discordâncias. E Deus fala: fale mais comigo. Fale mais. Eu não sei, mas Deus sabe, está falando. Amém.
Amém. Chega, Senhor, amém? Aleluia. Débora, meu Deus. Rapidamente Deus falava assim: estou cuidando do teu coração. Eu sei que você está esperando uma resposta minha. Eu sei que você já decidiu descansar. Mas não é só um descanso, é um descanso com confiança. Eu tenho algo para fazer, mas se você fizer fora do que eu quero, atrapalha o que eu quero fazer. Eu tenho um tratamento para agir, eu tenho algo para fazer. E quando eu fizer algo, você tem que recuar para que eu faça. Amém, vamos embora. Senhor, só até aqui. Senhor, obrigado pela noite desse dia, aonde nós sentimos a Tua presença. Obrigado por o Senhor se apresentar e dizer aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai, que nesta manhã, nesse final de tarde, nesse início de tarde, Pai, nós possamos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor tem uma resposta, sabendo que o Senhor tem um propósito para a nossa casa. Muito obrigado, Senhor. Acender a chama não é nada fácil, mas agora que o Senhor já nos disse o caminho, já nos mostrou o caminho, nós vamos queimar em Ti, arder em Ti. Que o grande amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam contigo, comigo, com todos aqueles que creem na volta. Você que crê, diga um amém, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Traz de volta